Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Povo sacerdotal, Igreja Santa de Deus, nós somos as pedras vivas do templo do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sempre convosco. Estimados irmãos e irmãs, hoje, em comunhão com toda a Igreja, começamos estes 8 dias de oração pela unidade dos cristãos. 8 dias que dedicamos a pedir ao Senhor que derrube aquelas barreiras que em nós impedem a comunhão plena entre todos aqueles que temos o mesmo batismo, que seguimos o mesmo Cristo. Que um dia nos possamos sentar todos à mesma mesa e o mundo possa ver em nós o testemunho da comunhão e da união que o Senhor Jesus veio concretizar na terra. Pelas vezes em que nós não contribuímos para essa comunhão, para essa unidade nos nossos contextos de vida, pelas vezes que até pecamos contra a comunhão e a unidade, vamos pedir perdão ao Senhor para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, Oremos. Manifestai em nós, Senhor, os tesouros da vossa misericórdia e, pelo poder do Espírito Santo, fazei desaparecer as divisões entre os cristãos, para que a Igreja apareça mais claramente como sinal erguido no meio dos povos e a humanidade, iluminada pelo vosso Espírito, acredite naquele que nos enviastes, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro de Samuel.
Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: até quando chorarás por Saul, tendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Encha a âmbula de óleo e parte. Vou enviar-te a Jessé de Belém, porque escolhi um rei entre os seus filhos. Samuel respondeu: como poderei ir? Se Saul o souber, mandará matar-me. O Senhor disse-lhe: levarás contigo uma novilha e dirás: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás aquele que eu te indicar. Samuel fez o que o Senhor lhe tinha dito e tomou o caminho de Belém. Os anciãos da cidade saíram alvoroçados ao seu encontro e perguntaram-lhe: vidente, é por bem a tua vinda? Ele respondeu: sim, é por bem. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Samuel purificou Jessé e os seus filhos e convidou-os para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse a Samuel: não te impressiones com o seu belo aspecto, nem com a sua elevada estatura, porque não foi esse que eu escolhi. Deus não vê como os homens. O homem olha as aparências. O Senhor vê o coração. Jessé chamou Aminadab e conduziu-o à presença de Samuel. Mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe Samá e Samuel disse: ainda não foi este que o Senhor escolheu. Jessé fez assim passar os 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel declarou-lhe: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu-lhe: falta ainda o mais novo, que anda a guardar o rebanho. Samuel ordenou: manda-o chamar, porque não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Então Jessé mandou-o chamar. Era ruivo, de belos olhos e agradável presença. O Senhor disse a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é ele mesmo. Samuel pegou na âmbula do óleo e ungiu na presença dos irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então Samuel pôs-se a caminho e regressou a Ramá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Encontrai a Deus
destes outrora aos vossos fiéis, e numa visão lhes dissestes: impus uma coroa a um herói, exaltei um eleito dentre o meu povo. Encontrei a David, meu servo. Encontrei a David, meu servo. Ungiu com óleo santo, e estarei sempre a seu lado, e com a minha força o sustentarei. Encontrei a David, meu servo. Ele me invocará: vós sois meu Pai, meu Deus, meu Salvador. E eu farei dele o primogênito, o mais alto entre os reis da terra. Encontrei a David, meu servo. Nosso Senhor Jesus Cristo, ilumina os olhos do nosso coração, para conhecermos a esperança a que fomos chamados. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Passava Jesus através das searas num dia de sábado, e os discípulos, enquanto caminhavam, começaram a apanhar espigas. Disseram-lhe então os fariseus: vê como eles fazem ao sábado o que não é permitido. Respondeu-lhes Jesus: nunca lestes o que fez David, quando teve necessidade e sentiu fome, ele e os seus companheiros? Entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, que só os sacerdotes podiam comer, e também os deu aos companheiros. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por isso, o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Palavra da salvação.
Se vamos à primeira página da Bíblia, no livro do Gênesis, vemos que o Senhor Deus, no fim da obra da criação, no 7º dia, descansou. E é este descanso de Deus no 7º dia o fundamento do descanso que é o sábado. Porque Deus descansou no 7º dia, o homem também descansa no sábado, o 7º dia. Mas como é que havemos de ler este descanso de Deus? Será que Deus ficou muito cansado da obra da criação? Ficou exausto como nós depois de um dia de trabalho e por isso teve necessidade de uma pausa para recuperar forças? Se calhar podemos olhar para este descanso de Deus como aquela paragem que Deus faz para ver, para admirar toda a obra da criação. Esta primeira página do Gênesis está perpassada com uma ladainha. E Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, até que no 6º dia, diz o relato, e Deus viu que era muito bom, quando o ser humano está colocado no meio da criação. É este Deus que foi vendo a bondade, a beleza da sua criação, que no 7º dia para contemplar a beleza do amor, a beleza da criação que o amor fez. Se é assim o descanso de Deus no 7º dia, então há de ser assim o descanso do sábado. O sábado foi feito para o homem. O sábado foi feito para que o homem parasse a obra das suas mãos e se admirasse com a obra de Deus. Tantas vezes, no meio da nossa correria, no meio das nossas muitas obras, nem paramos para contemplar a obra de Deus. Nem paramos para saborear a beleza da criação e para nela descobrirmos o sabor do amor de Deus. Como Deus criou tudo o que temos, tudo o que somos, para nós, porque nos ama. Por isso, o sábado foi criado por Deus com esta intenção, que o ser humano pudesse sempre voltar à origem, começar de novo, mas começar com um olhar novo, começar com um olhar no sítio, com um olhar certo. Bem sabemos, estimados irmãos, que este sábado do povo de Deus, para nós, o novo povo de Deus, é o domingo, o dia do Senhor. Mas voltemos ao tempo de Jesus. Se é tão belo e se é tão grande o sábado, como é que depois vemos estes fariseus a discutir se apanha espigas ou não? Como é que toda a beleza do sábado desaparece e nos metemos a discutir espigas e grãos de espigas? Todos nós bem sabemos que este Evangelho é um daqueles exemplos em que o homem esquece a intenção de Deus e absolutiza a lei. Fica escravo da lei e não vê que a lei é feita para o homem. Mas perguntemo-nos, porquê é que isto acontece? Porquê é que nós, muitas vezes, somos mais apegados à lei do que ao Senhor da lei? Se calhar a primeira leitura pode ajudar-nos a descobrir o porquê. É que há duas maneiras de ver, de olhar a vida. O Senhor dizia ao profeta Samuel: Deus não vê como o homem olha às aparências, o Senhor vê o coração. São duas maneiras diferentes de ver, de olhar a vida. Uma é aquela maneira em que nós só vemos o que aparece, só vemos o que está diante dos nossos olhos e vivemos numa superficialidade. Não vemos as coisas além delas mesmas. Andamos numa correria e por isso tudo nos parece superficial e acabamos a discutir pormenores, acabamos a discutir detalhes e o nosso dedo começa a ser um dedo de acusação. Porque tu isto, porque tu aquilo, vê como tu não fazes, vê como aquele não faz.
Esta atitude é uma atitude de quem vive nesta superficialidade, de quem só vê aquilo que aparece. Mas o olhar de Deus é assim? Não. O olhar de Deus e o olhar daqueles que veem como Deus é um olhar diferente. É um olhar que vê o coração, ou seja, é o olhar de quem cultiva a interioridade, de quem vê as coisas, mas sabe ir além delas, sabe saboreá-las, sabe descobrir-lhes o sentido. E por isso a vida ganha outra profundidade, ganha outro valor, ganha outra beleza. Não nos encantamos só com aquilo que aparece, com a elevada estatura ou com o belo aspecto, mas vamos à verdade das coisas e, sobretudo, saboreamos a beleza da vida. É isto, estimados irmãos, que o Senhor nos convida. Tudo foi feito para nós. O nosso Deus tem no centro de si, no centro das suas preocupações, cada um de nós. Como é belo esta estrofe do Salmo responsorial que cantávamos, em que Deus exulta de alegria por ter encontrado David. Diz o salmista, interpretando a alegria de Deus: encontrei a David, meu servo, ungi-o com óleo santo. Estarei sempre a seu lado e com a minha força o sustentarei. É este o plano de Deus para cada um de nós, que somos também ungidos pelo Espírito Santo. O Senhor quer encontrar-nos, quer que vivamos a vida com este olhar novo, porque Ele tudo fez por nós e para nós. Saibamos nós ver como Deus vê, e assim descobriremos a beleza do amor de Deus por cada um de nós. Irmãos e irmãs, peçamos ao Pai a graça de escutarmos e seguirmos Jesus, mestre humilde e guia seguro dos seus discípulos, dizendo com fé: ouvi-nos, Pai Santo. Para que os ministros da Igreja, que servem os fiéis, ponham os olhos nos sentimentos de Jesus e peçam ao Pai que lhes dê um espírito novo, oremos ao Senhor. Ouvimos, Pai Santo. Para que os responsáveis da política e das leis não atem fardos pesados aos ombros dos cidadãos que eles próprios nem com o dedo querem mover, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Santo. Para que os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo só a Ele chamem seu Mestre, Doutor e Legislador e o sigam com amor e generosidade, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Santo. Para que os países mais poderosos possam recorrer à solidariedade universal dos que são ricos, sem terem que aceitar abusos intoleráveis, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Santo. Para que os fiéis presentes nesta Eucaristia sejam os primeiros a ajudar quem mais precisa e a dizer não à injustiça e à violência, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Pai Santo. Senhor, Pai Celeste, ensinai-nos a fazer sempre o que é bom e a evitar cada vez mais tudo o que é mau. Por Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O sacrifício que vos oferecemos, Senhor, nos purifique de todo o mal e torne participantes nos mesmos mistérios aqueles que receberam o mesmo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo, nosso Senhor. Por Ele nos destes o conhecimento da verdade, para formarmos o seu corpo, unidos pela mesma fé e pelo mesmo batismo. Por Ele derramastes sobre todos os povos o vosso Espírito Santo, que, distribuindo admiravelmente a diversidade dos seus dons e realizando a unidade de todos os cristãos, estabeleceu a sua morada nos vossos filhos adotivos e dirige com a sua presença a Santa Igreja. Por isso, com todos os coros celestes, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, digamos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
pastor, nada me falta. Ele me leva a beber às águas cristalinas. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber às águas cristalinas. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber às águas cristalinas. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber às águas cristalinas. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me leva a beber às águas cristalinas.
Glorifiquei-te na terra, fiz a obra que me deste. Que todos sejam em ti, ó Pai, como eu e tu somos um. Oremos. Senhor, que nos alimentastes à mesa de Cristo, renovai na vossa Igreja a graça e a santidade, para que todos os que se gloriam do nome cristão vos sirvam na unidade da mesma fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que levais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.